eu sou a professora Aurélia Viana. A nossa aula hoje é de Ciências para o 5º ano sobre princípios dos 5 R's. Para início de conversa, nós vamos saber de alguns dados. Atualmente, 7 bilhões de pessoas habitam o planeta. A população cresce na proporção de 80 milhões novos habitantes por ano. Mais de 50% dessas pessoas vivem nas cidades, algumas das quais com altas taxas populacionais, decorrência das migrações internas e externas, de pessoas em busca de trabalho e de uma vida melhor. No Brasil, mais de 84% das pessoas vivem nas cidades, com um modelo de vida cada vez mais insustentável, dada a intensidade do consumo, do uso do transporte individual, do número de automóveis e de fábricas poluentes. O consumo mundial dos recursos naturais aumentou 50% nos últimos 30 anos. As mudanças climáticas e suas graves consequências têm forte relação com esse estilo consumista. O uso excessivo de recursos naturais, tanto os renováveis quanto os não renováveis. A dificuldade na mobilidade urbana e o acúmulo de resíduos são exemplos. É nesse momento que nós iremos utilizar os princípios dos 5 R's. Mas como assim, professora? Vamos lá. No princípio dos 5 R's, nós vamos utilizar o repensar, o reutilizar, o reciclar, o reduzir e o recusar. De que forma? O nosso planeta ele está necessitando que nós tenhamos um olhar diferenciado para ele. De que forma que nós vamos fazer isso acontecer? Nós vamos repensar a forma como nós estamos descartando o nosso lixo. Refletir sobre os processos socioambientais de produção, que são eles a matéria-prima, a condição de trabalho e a distribuição. Iremos também reutilizar. Dar uma nova utilidade a materiais que, na maioria das vezes, consideramos inúteis e deitamos fora. Deve-se reutilizar sempre que possível. Vejam só, muitas vezes nós temos lá na nossa casa algo que a gente poderia reutilizar e ao invés disso a gente joga fora. Lá na minha casa mesmo, muitas vezes a gente pega aqueles potes de sorvete e jogamos no lixo. Mas ali a gente pode colocar o quê? Terra e plantar alguma coisa. Dessa forma, nós vamos estar ajudando o planeta. Também podemos reciclar, transformar algo velho em algo novo por meio de processos industriais. Nessa parte, não somente nos processos industriais, como há pouco tempo eu acabei de dizer, um exemplo de reciclar, pegando o que era velho e transformando em alguma coisa nova. A indústria muitas vezes faz isso, pega aquelas garrafas PET antigas, que hoje a gente tem as garrafas reutilizáveis, que são justamente, elas retornam para a indústria para que depois elas retornem para as nossas casas, depois de um processo de limpeza que eles fazem lá para tirar todos os resíduos. Também podemos reduzir, diminuir a geração de lixo, isto é, desperdiçar menos e consumir só o necessário, reduzir a quantidade de embalagens. Muitas vezes lá na nossa residência, a gente vai ao supermercado, compra muita coisa e vem com um monte de sacola. É desnecessário. Por quê? Porque a gente pode utilizar uma sacola muitas vezes, não 2, 3. Por quê? Muitas vezes a gente pede ao caixa que nos dê 2 sacolas por causa do peso. Mas não seria melhor pegar uma sacola maior que ela vai conseguir aguentar o peso daquele produto que a gente comprou? Na minha época de criança, vi muito os meus pais utilizarem uma sacola que chamava Boca-Pio. Era uma sacola que iam até o mercado, comprava todas as frutas, as verduras e colocavam nela. Então, dessa forma, você está o quê? Reduzindo a quantidade de lixo. É muito lixo para o meio ambiente. E se nós continuarmos fazendo tudo isso, as consequências não serão para nós. Serão para os nossos filhos, para os nossos netos, tataranetos. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá das gerações mais antigas
nós ainda temos resíduos. Também podemos recusar, evitar o consumo exagerado e desnecessário, recusando produtos que causem danos ao meio ambiente. Muitas vezes nós compramos alguns produtos que eles são completamente nocivos à nossa saúde e à saúde do meio ambiente. Então a gente deve olhar as embalagens e observar se aquilo não é prejudicial para nós. Temos uma outra forma, que é a coleta seletiva. Aqui no nosso município, a gente já se deparou em alguns lugares que possuem esses tipos de lixeira. Porém, sabemos que nas cidades grandes, até mesmo o carro da coleta é seletivo. E nós podemos fazer a coleta seletiva virar um hábito. Como? Lá na nossa casa a gente pode fazer a modificação. Vejam só, nas latas de lixos que a gente encontra por aí, tem 5 tipos de cores. Tem outras, mas as mais utilizadas são essas. Para plástico, a cor vermelha. Para o papel, a cor azul. Para o vidro, a verde. Para os orgânicos, que são os nossos alimentos, a marrom. E para o metal, a amarela. Vejam só, nos plásticos, lá na nossa casa, muitas vezes a gente pega aquele montão de sacola, junta tudo e depois joga no lixo. Dobra lá, toda vez que vocês forem colocar o lixo, utilize uma sacola daquela. Não fica fazendo montanha de lixo, não. Já é prejudicial tê-las. E fazer aquela montanha piorou. Papel, é claro que não o papel higiênico, mas outros papéis dá sim para fazer a reutilização. Veja só, o filtro de papel é onde a gente coa o café. Ele pode ser utilizado para reciclagem. A gente tira aquele pó e pode revestir qualquer coisa com aquele papel, porque ele não é nocivo. E tem outras formas de reutilizar papel. Muitas vezes você vai lá, escreve numa folhinha e deixa o restante do caderno sem escrever. Faça isso não. É tão bom quando a gente tem aquele caderno bem organizado e utilizando todas as folhas. Não peguem as folhas do caderno e arranquem para fazer aviãozinho, não. Aquilo é nocivo. O vidro. Muitas vezes, os catadores de lixo se cortam com a quantidade de vidro quebrado que a gente coloca no lixo. Quando for colocar, identifica vidro, porque também corre riscos. E vocês nem imaginam o tempo de duração que isso tem para se decompor. Os orgânicos, eles podem sim ser muito mais utilizados do que qualquer outro. De que forma? A gente pode fazer compostagem. Como é essa compostagem? Lá na minha residência, eu consigo pegar o pó do café, deixar a casca do ovo secando, depois triturá-la e fazer um adubo para as minhas plantas. Faça aí na sua casa também. Vamos reduzir a quantidade de lixo que a gente coloca no meio ambiente. E as latinhas, que são as mais conhecidas como reciclagem. Por quê? Porque os catadores utilizam da reciclagem muitas vezes para se alimentar. Mas é claro, a gente precisa estar distribuindo em todo canto, não. Junta, chama aquele catador aí, vizinho da sua casa, que você conhece, entrega para ele. Ele sabe qual vai ser o melhor destino que vai dar a todo esse material. Olha só, essa é uma forma consciente de, lá no futuro, a gente não estar envolto na montanha de lixo. Agora vamos ver quanto tempo o lixo que a gente produz leva para se decompor. Aqui estão os materiais e o tempo de decomposição de cada um. O metal, ele leva mais de 100 anos. Então, nós não vamos estar vivos para ver ele se decompor. Ele vai ficar aí na natureza, se estragando e estragando o meio ambiente. O plástico, 400 anos. O vidro, 1000 anos. O papel, 3 meses. Olha, leva menos tempo, mas não é por isso que a gente vai distribuir ele no meio ambiente. E os orgânicos, de 2 a 12 meses. Mas os orgânicos a gente pode dar o destino que seja o adubo. Olha só, pessoal, vamos ser mais conscientes e vamos transformar o nosso meio ambiente em um local melhor, praticando os princípios dos 5 R's. A nossa aula fica por aqui
E vocês vão me dizer aí nos comentários o que vocês conseguem fazer para ajudar o nosso meio ambiente. Porque não estão ajudando somente ao meio ambiente, mas as nossas futuras gerações. Por hoje é só. Deixem o seu like, comentem e compartilhem.